Queridos, eu quero nessa noite te convidar a abrir a tua Bíblia na carta, na segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu. E eu quero que você esteja muito atento. E eu quero também te... Paz, Poliana, alegria ver você aqui, viu? Deus abençoe. E eu quero que você esteja nesse culto, mas esteja com o teu coração, e quando eu digo teu coração, é a tua mente ligada no céu, na eternidade. E cada palavra que você ouvir desta verdade que é a Bíblia, você coloque ela diante de Deus, e que ela seja verdade também na tua vida. Como diz lá em Mateus capítulo 6, assim na terra como no céu. Que seja aqui na terra assim como é no céu. Que a nossa vida seja assim um reflexo verdadeiro do que o Pai nos deixou. Então nós vamos ler o texto de 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 3 até o verso 8. A versão da minha Bíblia é a NVI, né? Nova Versão Internacional, aquela lá que vocês estão lendo é a Almeida Corrigida Fiel. Pode haver alguma diferença, mas a essência é a mesma, ok? E diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e infrutíferos. Amém? Foi bem diferente ali, né? Vamos colocar uma NVI aí depois. Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Quero que você ore a Deus. Fala: Senhor, fala comigo nessa noite. Como o Senhor tem falado nos últimos dias. Como o Senhor sempre tem falado. Ministra no meu coração. Fala, Senhor, de maneira que eu possa mudar a minha vida naquilo que está errado, naquilo que não te agrada, naquilo que me afasta da tua presença. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, mais uma semana que se passou, e nós estamos como igreja, reunidas aqui, Senhor, reunidos aqui, para engrandecer o teu nome, para declarar que o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é Deus da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, Pai. Senhor, e nessa noite, no nome de Jesus, toma cativo o nosso entendimento, Pai. Fala, Senhor, conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ministra aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Nos constrange com o teu amor, para que nós possamos, Senhor, a cada dia ser melhores para nós mesmos, para as nossas famílias, para a igreja, para aqueles que não conhecem a tua palavra, e assim o teu reino esteja avançando nessa terra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vocês já leram as cartas que o apóstolo Pedro
escreveu? As Igrejas da Ásia Menor. É 2 livros bem pequenininhos. E Pedro escreve esta epístola, não é? No intuito de que a fé daqueles que se convertiam ao cristianismo fossem crescendo. E é muito importante quando a nossa fé não cresce de maneira errada. Em muitos lugares, a fé é utilizada para que nós obtenhamos coisas de Deus que inflam o nosso ego, que simplesmente nos faz ser pessoas mais poderosas. Já viu por aí, às vezes, quando aparece aí em redes sociais, a pessoa está com um carrão e está escrito lá, foi Deus que me deu. Eu estava comentando com os irmãos ali agora, e eu disse assim que às vezes o cristão, ele pede um carro a Deus, e o Senhor dá um carro para ele, e ele fala, esse carro é para a tua obra, Senhor. Ah, Deus, abençoa-me. Aí Deus abençoa. E o irmão vem com o carro para a igreja, e de repente é um dia de chuva, e aí tem os irmãos que não tem carro, e o irmão fala assim, poderiam me dar uma carona? Aí o sujeito fala, não posso hoje, eu estou muito atrasado. Ele esquece que o carro é de Deus. Ele esquece que quando ele quis o carro, ele disse, Senhor, o carro é para a tua obra. E como nós vimos isso acontecer? Então uma fé, quando ela cresce saudável, quando ela cresce de maneira correta, conforme a palavra de Deus, certamente você vai crescer no Evangelho e vai crescer operante e frutífero. Como Pedro escreve aqui no finalzinho. Você vai crescer trabalhando da maneira certa para o reino e frutificando. Por quê? Porque as pessoas verão o teu caminhar diante de Deus. Não vai ver que aquela cristandade toda, aquela santidade toda, não foi só para adquirir coisas de Deus. Então o apóstolo escreve essa carta às igrejas da Ásia Menor com esse intuito de poder fazer com que eles crescessem na fé mediante as promessas de Deus, mas que para crescer também na fé era preciso que fosse acrescentado algumas virtudes na vida deles, porque não tem como eu crescer na fé, eu crescer na cristandade, né, na irmandade cristã, e continuar sendo mal, e continuar com a moral lá embaixo, e continuar não sendo fraterno com os irmãos da comunidade. Então, o apóstolo ele é incisivo em dizer isso, em dizer que Deus tem promessas para nós. Mas para adquirirmos essas promessas, o primeiro passo é ter fé. A palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível. Pensa bem. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o apóstolo ele começa dizendo que nós precisamos acrescentar à minha fé a virtude. E assim por diante. Então, nessa passagem, o apóstolo oferece uma visão profunda sobre o que Deus já disponibilizou para o crente e como ele pode viver uma vida que reflita o caráter de Cristo. Gente, não tem como eu dizer que sou crente, que sou cristão. Não vou dizer crente, porque crente até o diabo é. Então, eu vou dizer cristão, não tem como eu dizer que sou cristão e a minha vida não mudar. Não tem como eu dizer que sou cristão e aquele palavreado que eu tinha antes de conhecer a Cristo não mudar. Eu não estou dizendo para você que ele acaba de um momento para o outro, mas ele precisa ir diminuindo. Às vezes nós estamos conversando no trabalho e eu brinco muito com o Sidney.
E às vezes eu falo assim com ele, eu estou te testando para ver onde é que você vai chegar. Eu falo umas coisas mesmo para deixar ele mesmo buzina. Aí ele fala assim, eu não vou perder a minha bênção hoje. Você está querendo, mas eu não vou perder a minha bênção. E eu falo com ele, às vezes eu falo com ele, hoje você passou no teste. Hoje você conseguiu. Por quê? É necessário que haja mudança. É necessário que a minha vida seja transformada. Não vale a pena você falar assim, eu sou de Cristo agora, Jesus me salvou, e agora eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. E aí eu olho para você e falo, está do mesmo jeito. E isso é muito normal, gente, acontecer. Dentro da igreja você está todo, oh Deus, fala até aquelas palavras bonitas, né? Se você está do lado de uma pessoa assim, né? Em nome de Jesus eu creio, aqui não tem dessa galera, porque essa galera aqui corre até de falar as palavras simples. 6 por 10 horas só no pensamento. Mas tem pessoas que começam a dizer, ó Deus tremendo e poderoso, a tua sublime graça, Senhor, me constrange. Tem gente que é assim. Mas quando chega lá fora, o testemunho é totalmente outro. Então é necessário que, quando eu conheço o Evangelho, é necessário que eu comece a aprender com Cristo, que é simples e puro. Eu falei com o Tiago há uns dias desse atrás, assim, então eu acho que foi com o Tiago, mas creio que falei com outra pessoa também. Jesus era tão simples, tão rico, mas tudo que ele tinha era emprestado. Tão simples, tão rico, e tudo que ele tinha era emprestado. Quando foi na pesca maravilhosa, ele pediu o barco de Pedro emprestado para falar com a multidão. Na ceia, ele pediu o cenáculo emprestado. Quando ele entrou em Jerusalém, ele pediu o que é emprestado? Um burrinho, jumentinho. Ou seja, tão rico, tão simples, tudo que ele tinha era emprestado. Mas as riquezas do reino celestial pertence a ele, foi dada a nós. Pelo poder que há no nome dele, ele conquistou tudo para nós. Lá na cruz do Calvário, ele nos deu esse direito de adquirir isso. Mas tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo descreve o caminho para uma vida de santidade, destacando a necessidade de cultivar virtudes que nos aproximam de Deus. O que é que tem te aproximado de Deus? Qual é a virtude? A tua bondade tem te aproximado de Deus? O teu coração tem se doído por outra pessoa? E a benignidade, que é a bondade expressa primeiro no meu coração, benignidade, e quando ela expressa no meu coração e eu me compadeço e faço algo para ajudar alguém, aí a bondade é expressa. Essa virtude tem te enchido, te aproximado de Deus? O que tem te aproximado de Deus? Ou será que a nossa vida, a minha vida, a tua vida, só tem sido, ao chegar o sábado e estarmos aqui, ou nós acordamos e falamos, Senhor, me usa hoje. Experimente fazer isso. Me usa hoje, Senhor. Eu estou com a virtude agora, Senhor. A minha virtude é ser bondoso, então me usa, mas cuidado. Porque pode aparecer muita gente precisando de ajuda. E aí você vai ser testado. Então nós precisamos, mas o bom é que eu me achego. Esse microfone está saindo aí? Eu acho que acabou a pilha, não? Tá? Beleza. Eu acho que é o meu retorno. Eu preciso me encher de virtudes para que cada vez mais eu esteja próximo de Deus. Cadê o outro? Deixa eu pegar o outro. Tá aí? Espera aí, só um pouquinho. Ei. Esse tá. Então eu preciso me encher de virtudes para poder me achegar diante de Deus cada vez mais.
Tá bom? Estão me ouvindo, gente? Eu acho que está só aqui nos meus retornos. Aleluia. Você pode ir lá dar uma olhada? Aleluia. Mas eu continuo. Aleluia, já chegou. Agora chegou, deixa eu mudar. Glória a Deus. Nós precisamos cultivar virtudes que nos aproximam de Deus e nos afastam da corrupção. Quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais eu me sujeito a Deus, mais o diabo foge de mim. Porque quanto mais eu estou próximo do Senhor, mais o inimigo da nossa alma olha para mim, para você e fala, não tem jeito, ele está muito mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Ou até mesmo em cima do muro. Porque se você estiver em cima do muro, o muro não é de Deus, é do diabo. Então nós precisamos sim cultivar o máximo de virtudes durante a nossa caminhada cristã, para que essa caminhada cristã nos faça ser frutíferos. Aleluia. Essa mensagem ela é de grande relevância para os crentes de todas as épocas. Olha só, há quantos anos o apóstolo escreveu essa carta. E ainda hoje ela nos fala. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Essa palavra ela nos desafia a vivermos de forma ativa, sempre frutificando em nosso relacionamento com Deus. Gente, se eu não buscar dia após dia crescer em Deus, eu quero te dizer que na vinda do nosso Senhor Jesus, o Senhor vai nos buscar e Ele é quem vai completar a transformação na nossa vida. Nós teremos um corpo glorioso. Mas imagina se Deus me encontra naquele dia parado, inoperante. Eu já sou crente, já sou cristão. Não precisa de eu fazer mais nada. Que transformação o Senhor irá fazer? Se na verdade eu estive parado durante todo o meu caminhar, simplesmente fui lá e aceitei a Cristo e agora já chega. Então, eu preciso obedecer ao chamado de Deus, cultivar virtudes. E quando isso acontece, eu começo a ser bênção na vida da minha família, na vida dos irmãos da igreja, na vida de quem está lá fora. Por quê? Porque você está mais cheio de Deus do que de você mesmo. Você está mais cheio de Deus do que das coisas do mundo. O Senhor sabe exatamente do que eu e você precisamos. É claro que há momentos que você diz assim, eu nunca passei por isso. Como está difícil essa situação. Mas eu quero te dizer que Deus está com os olhos postos em mim e em você. Ele nunca desvia os olhos de nós. Ele nunca desvia a atenção. A Bíblia vai dizer que os ouvidos dele está aberto. As mãos estão estendidas para que possa abençoar. Então o que eu preciso fazer então? Eu preciso andar com esse Deus. Eu preciso acrescentar virtudes à minha vida. Buscar estar mais próximo do Senhor, me santificando. E assim é Ele que faz você dar fruto. Você não pode dar fruto por si mesmo, mas Ele sim pode. Porque Ele é a videira verdadeira. Nós estamos só agarrados nele. Então nós precisamos sim viver uma vida de um relacionamento com Deus frutífera. E eu quero tratar 2 pontos com vocês. Ou melhor, 3. É tempo. Agora que tem um relógio ali que não te deixa em paz, que eu coloquei para mim mesmo. Então nós precisamos obedecer o tempo. Então eu quero
tratar 3 temas com vocês, 3 tópicos com vocês. Tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. Pedro destaca que o poder divino de Deus já nos deu tudo o que é necessário. Nós temos tudo em Deus. Eu quero dizer para você que se aquilo que você mais quer, o Senhor não permitiu que você tenha, é porque Ele sabe que não é bom para você. Que Ele tem melhor ainda para você. E às vezes você quer algo físico, e Deus tem algo espiritual muito melhor para você, que vai te fazer crescer e te preparar para batalhas maiores, que te darão vitórias maiores. Então nós precisamos confiar naquilo que o Senhor tem para nós. Ele nos deu tudo que é necessário para vivermos uma vida plena e piedosa. Não há falta de recursos espirituais. Gente, olha só. Quem conhece o livro de Daniel sabe que quando Daniel começou a orar, Deus atendeu a ele no primeiro dia. Deus tinha resposta para ele no primeiro dia. Aí a briga no mundo espiritual começa, porque ele ora na terra e Deus escuta no mundo espiritual, na eternidade. E Deus libera a bênção. E manda o anjo entregar a bênção. E o anjo então demora, ele encontra o príncipe da Pérsia pelo caminho. E a batalha é forte. E o anjo não tem poder para vencer o príncipe da Pérsia, é uma potestade. Então, ele volta e chama então um arcanjo para vir, um anjo de guerra. E aí o anjo vem, peleja, e o anjo mensageiro passa para entregar a mensagem. E diz, olha, desde o primeiro dia Deus respondeu você. Mas eu tive problemas para passar, porque o príncipe da Pérsia não me deixou passar. Mas a verdade é que enquanto Daniel não ouviu de Deus uma resposta dizendo, não, vou fazer, ele não parou de orar. Às vezes eu e você temos algo no nosso coração, temos um pedido a Deus, temos uma luta travada com algo que precisamos de resposta. E você ora uma vez e está de boa. Tem coisa que você tem que brigar. Tem coisa que você tem que lutar. E, queridos, deixa eu dizer para você, em relação aos capeta, lutar é uma virtude, viu? Lutar contra capeta é virtude. Você não pode lutar contra os irmãos. É que se a luta for de ideia também pode. Mas tem os limites. Tem que ter os cuidados. Mas quando eu travo batalha no mundo espiritual, o que está dizendo? Você está forte em Deus. Quando eu sou ferrenho e não desisto, eu estou ligado no Senhor, eu estou ligado na videira, isso não vai me fazer desistir de orar pela vida de alguém, de buscar a bênção de alguém. E orar por alguém, buscar que alguém esteja feliz em Cristo, receba uma bênção também no Senhor, é uma vida piedosa. É uma vida de amor ao próximo. Aleluia. Através do conhecimento de Cristo, nós temos acesso às promessas divinas que nos capacitam a participar da natureza divina e fugir da corrupção do mundo. Infelizmente, queridos, tem muita gente sentadas dentro da igreja que não conhecem a vida nem de Jesus. Só sabe que Ele morreu por nós. E isso é muito grave. Porque você pode se deparar com alguém que sabe que você é cristão e queira saber de Jesus. Como você conheceu Jesus? O que Ele fez para você se entregar a Ele? E aí? Então eu preciso conhecer ao Senhor para eu ter acesso a essas promessas que foram conquistadas. Então, como cristão, eu devo viver consciente de que já temos à disposição o que precisamos para vencer o pecado e viver em santidade. Precisamos conhecer
e confiar nas promessas de Deus, pois elas são o fundamento de uma vida transformada. Tem gente que duvida se Deus vai fazer ou se Deus não vai fazer. Tem gente que não tem ainda certeza se Deus vai levar ou se não vai levar para o céu. Eu quero dizer que quem pensa assim está andando em uma corda bamba. Agora, só ligando isso aqui no texto, no tema que eu trouxe para essa noite, que o tema dessa mensagem é: obedeça a Deus e seja uma bênção para a tua família, para a tua igreja, para todos. Quando eu me entrego completamente, quando eu vivo buscando virtudes que me aproximam de Deus, sei o que Deus tem para mim, sei as promessas de Deus que Deus tem para a humanidade. Querido, quem chega perto de você quer sempre te ouvir. Quem chega perto de você quer sempre estar do teu lado para ouvir boas novas. As pessoas gostam de ouvir que vai ser abençoado. Você pode falar: ó, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar um trabalho se você precisa, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, mas existe um preço a pagar. Não é, como diz o Dr. Rodrigo Silva, a graça, ela é de graça, mas não é barata. É um preço que você tem que pagar. Então nós precisamos nos encher de Deus para ter esse pleno conhecimento. 2, o processo de crescimento espiritual. Pedro apresenta uma progressão de virtudes espirituais que devemos cultivar com diligência, começando com a fé e culminando no amor. Então ele chega, ele diz, né? Olha, o primeiro você tem que ter fé. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não é só ir ali e descer as águas, tomar o banho de piscina, não. É a partir de agora a minha vida é nova. O que eu fazia que não agradava a Deus, eu não vou fazer mais, porque agora a minha vida é outra. Então ele adquire fé, né, que é o ponto de partida da vida do cristão. Depois ele vem com uma virtude, uma moral excelente, precisa ter uma vida moral. E ele vai acrescentando conhecimento, não é só espiritual, gente. Tem que ter conhecimento, tem que ter leitura. Até o Senhor está dizendo aqui, ó, não é simplesmente, ó Deus, eu digo que o Senhor não vai colocar de maneira nenhuma as palavras que estão aqui escritas na tua mente. Você vai ter que ler, depois ele te lembra. Quando você precisa, ele te lembra. Eu estava falando com o pessoal do louvor a semana passada, que quando eu estudava, há alguns aninhos atrás, não muitos, mas alguns aninhos atrás, pouquinho só, né? Eu estudo ainda. Mas quando a gente estava na escola, eu tinha esse costume de, às vezes, na maioria das vezes, não estudar. Aí o dia que chegava uma prova, eu ia lá na folha de trás, assim, atrás da folha, né, quer dizer, e colocava um 10 e falava: Jesus, me ajuda. Nem conhecia o Senhor ainda. Me ajuda, Senhor, que eu preciso tirar uma nota boa. E não tirava a nota boa. Por quê? Porque não estudei. Mas quando eu estudo e você conhece ao Senhor, e mesmo que você não conheça o Senhor, Ele é fiel. Mesmo que você não seja cristão, mas você estudou, você vai ser lembrado. Porque Deus não é infiel. Pode sentar um cristão e um não cristão, e os dois fazerem a mesma prova, e o cristão não estudar confiando em Deus, e o não cristão estudar muito, se preparar muito. Qual vai ser o resultado? O não cristão vai passar, e o cristão não vai passar. Porque Deus não é injusto. Então nós precisamos nos preparar. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Como você quer liberar boas novas se nem você conhece?
como você quer falar do amor de Deus, como se nem você mesmo sabe o fundamento do amor de Deus por você. Então o apóstolo está dizendo, pessoal, vocês conheceram Jesus agora, então agora é o próximo passo, é um degrau. Quando nós entramos numa empresa que tem a probabilidade de você galgar lugares maiores, e o seu chefe fala assim, ó, se você se dedicar, se você aprender sobre a companhia, você pode chegar a um cargo executivo. Você vai ficar doido. Se você for uma pessoa ambiciosa, e ambição não é pecado, tá bem? Não é pecado. Você vai conseguir, você vai galgar. Você vai andar em lugares maiores, mais altos. Agora, por que com o reino de Deus, por que com a palavra de Deus é diferente? Por que o Espírito Santo de Deus tem que vir revelar o negócio todo para nós? Quando ele fala que a gente tem que aprender, que a gente tem que ler, que a gente tem que ir lá e a palavra tem que entrar no nosso coração, medita nela de dia e de noite, não se aparte do livro dessa lei. Então ele está dizendo aqui para um pessoal que conheceu ao Senhor Jesus, que eles precisam ter o pleno conhecimento de Cristo para viver todas as promessas do Senhor e assim ser uma bênção na vida dos outros. O crescimento espiritual não é automático, requer empenho e intencionalidade. Assim como um atleta treina para melhorar, nós também devemos buscar desenvolver essas virtudes em nossa vida diária. Este é um processo contínuo. E cada uma dessas qualidades nos ajuda a ser mais semelhantes com Cristo. Gente, tem pessoas que pensam que parecer com Cristo é viver no manto, no retetele. Não é isso. Parecer com Cristo é andar como Ele andou. É fazer o que Ele fazia. É ser como Ele era. Os judeus esperaram um guerreiro, um soldado valente. Aí entra um sujeito montado num jumentinho. Pensa bem a desilusão do povo. Pensa bem, poxa, nós estamos esperando aí, o cara fala que ele é rei dos judeus, mas nem vem num cavalo bonito. Nem vem num cavalo como, se eu não me engano, no livro de Cantares, né, que fala das éguas egípcias. Nem vem num cavalo imponente, mas vem num jumentinho. Se fosse nos dias de hoje, Senhor, me perdoa, eu estou ministrando, mas me perdoa. Se fosse no dia de hoje, era perigoso eles ainda jogar as coisas em Jesus, jogar pedra, jogar tudo em Jesus. Por quê? Porque as pessoas estão esperando algo que já satisfaça o coração delas no primeiro momento, sem fazer nada, sem ter esforço. Mas eu te digo que para você adquirir, eu e você, adquirir as bênçãos espirituais, nós precisamos batalhar muito para sermos parecidos com o Senhor. Aí sim, nós vamos ver o mover de Deus na nossa vida. Frutificando no conhecimento de Cristo. E já vou concluir. Pedro conclui que essa sensação, enfatizando que essas qualidades estiveram presentes em crescimentos em nossa vida, elas nos impedirão de sermos inoperantes e improdutivos. No conhecimento de Cristo. Isso significa que o verdadeiro conhecimento de Cristo leva a uma vida ativa e frutífera, que reflete a transformação de dentro para fora. Ou seja, quando eu conheço Jesus, e eu falo, eu vou me debruçar nisso, eu vou me esforçar para ser diferente. E isso comece do meu interior, da minha alma. Olha, eu estava falando do exemplo do Sidney, né? Não é de você de novo não, pode ficar tranquilo. Mas quando você conhece alguém que antes de conhecer a Cristo era uma pessoa que só falava coisa ruim, só tinha palavras más na boca, e a partir do momento que ela conhece o amor de Jesus verdadeiramente, adquiriu a fé por causa do amor de Cristo pela vida dele,
e ele decide, ou ela decide, mudar de vida, quando você olha para essa pessoa e conversa com ela de novo, você fala logo, não, isso não é você. E eu digo isso porque eu já vi isso muitas vezes. Ou então aquele que bebia muito e agora não bebe mais. Chamou para tomar os gorofos. Não, essa vida já não é mais minha. Jesus me libertou. Isso causa impacto na vida das pessoas. E acaba fazendo com que você seja um exemplo e comece a dar fruto na vida de outros. Eu nunca falei isso aqui não, olha. Vou dar um testemunho. Cadê o pastor Jorge? Foi no banheiro? Tá bem que foi no banheiro. Se ligar comigo, não tem problema. Eu contei isso para algumas pessoas aqui na igreja. Eu estive no Brasil. E eu fui fazer a minha aliança, nossa aliança, né? De 25 anos de casado. E a minha irmã disse assim para mim, olha, a minha vizinha tem um filho que é joalheiro. Eu falei, beleza, aí, vamos ver com ele quanto é que ele faz. Nós vamos ver na relojoaria quanto é que faz e ver com ele. E esse rapaz fazia um preço muito barato. Muito mais barato. E aí conversei com ele, ele mandou as fotos e tudo. Eu falei assim, eu quero essa aqui. Ele foi lá em casa buscar a nossa aliança antiga para colocar junto. E começando a conversar, você mora na Inglaterra e tudo. E eu moro. E ele vira para mim e fala assim, rapaz, eu conheço um casal que está lá. Eu ia em Birmingham, mas ele esteve na Inglaterra há um tempo atrás. E ele disse assim, eu até ia em Birmingham, mas não consegui ir. Mas eu tenho um casal amigo meu lá e eu vou indicar ele para a sua igreja. Para você ir lá fazer uma visita. Eu falei assim, é mesmo, beleza, ele mora em Birmingham, mora. Quem é? Eu conheço muita gente em Birmingham. E ele fala assim, é o Jorge, o pastor Jorge. Pastor Jorge? Hã? E já a antena ligou assim, né? Jorge? Casado, ele é casado. A esposa dele é uma baixinha. É essa mesmo, Antônia, é essa mesmo. Ué, eles são da nossa igreja, ué. Eles é que estão lá pastoreando a igreja enquanto eu estou de férias. E aí ele vira para mim e fala assim, rapaz, esse homem foi o exemplo de vida para que eu conhecesse a Cristo. Esse homem foi quem eu olhei para ele aceitou Jesus, e eu olhei para ele, e ele falou assim, viu, pastor Jorge? Falou, se Jorginho está nesse negócio, é porque esse negócio é bom. E hoje ele está lá no Brasil com a esposa, pastores de jovens. Por quê? Por causa de um testemunho. Por causa de um testemunho de vida. Não foi porque desceu um anjo do céu e disse, agora tu serás crente. Não, é porque ele viu alguém normal como eu e você. Testemunhando o amor de Jesus, liberando virtudes. Sabe qual foi a virtude, pastor Jorge, que ele disse para mim? Ele disse assim, mesmo depois que ele se converteu, ele não mudou com a gente. Nós continuamos ainda não mudamos por um tempo. Eu continuei, mas ele não mudou. Nos tratava da mesma maneira. E eu então quis conhecer esse amor de Jesus. Então olha só o que Jesus pode fazer através da minha e da sua vida. Não seja inoperante. Não seja infrutífero. Deus tem bênçãos celestiais para mim e para você. Sabe qual é essas bênçãos? É ver outras vidas serem frutificadas e nascendo para o reino de Deus. Deus tem um chamado para nós. E você um dia aceitou esse chamado. Então não deixe de trabalhar, não deixe de conhecer o Senhor, não deixe de dar frutos. Essa passagem ela te desafia, ela me desafia a crescer no nosso relacionamento com Deus. Faça um propósito com Deus, cresça, veja aquilo que é ruim, porque nós não somos bons, viu? Sabe por que nós nos permanecemos de pé? Por causa do amor de Jesus. Se nós largarmos Jesus, acabou. Nós somos pessoas más, que quer fazer tudo errado para nos dar bem na vida. Então sejamos conhecedores da palavra do Senhor, tenhamos um relacionamento com Cristo para desenvolver essas virtudes que Ele deseja ver em nós. Você acha que o Senhor não deseja ver em você coração bondoso? Você acha que o Senhor não deseja ver em você um coração disposto a pregar a palavra?
Você acha que Deus não deseja ver em você um coração disposto a visitar os doentes? Hoje eu ouvindo a rádio evangélica aqui do Reino Unido, eles estavam dizendo que à volta do mundo, olha só, à volta do mundo, existem mais de 11 milhões de pessoas encarceradas, presas em cadeias. Se o nosso coração fosse humano, falaria assim: eles fizeram, tem que pagar por isso. Ok, é verdade. Mas a pessoa que estava falando, dando a notícia, ele disse assim: vamos orar por eles, para que lá dentro eles conheçam o pleno amor de Cristo. Ele não disse: vamos orar para que eles saiam de lá de dentro. Porque uma vez conhecendo Cristo, eu posso estar dentro de uma cadeia, mas estou livre no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé?